A gente olha para o sistema econômico moderno, cheio de planilhas, cálculos frios, metas de lucro inegociáveis, e logo pensa, bom, isso é uma invenção 100% secular, né? Tudo baseado puramente na lógica. Mas e se o verdadeiro motor escondido por trás de toda essa superracionalidade for, na verdade, um baita fervor religioso do passado? Pois é, bem-vindos a mais uma análise detalhada sobre esse tema fascinante. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje é exatamente essa. O capitalismo precisa de Deus para existir? Para desvendar esse mistério, ou seja, entender como é que uma devoção profunda se transformou numa máquina de acumular capital, nós vamos mergulhar de cabeça nas ideias de ninguém menos que Max Weber, simplesmente um dos sociólogos mais brilhantes e influentes de todos os tempos. Vamos começar pela parte 1, a origem sagrada do lucro. Voltando no tempo, direto para a Europa do século XVI, é aqui que o Weber encontra a chave de tudo. Ele sacou um negócio muito curioso. A faísca do capitalismo moderno surgiu exatamente quando as pessoas deixaram de se isolar nos mosteiros. É o conceito de ascetismo intramundano. Basicamente, a ideia de negar os prazeres da carne, mas trabalhando feito um condenado aqui no mundo real, no dia a dia. Mas por que raios os protestantes fariam isso? A resposta está em uma angústia terrível chamada predestinação. Como as pessoas não sabiam se estavam salvas ou condenadas por Deus desde o nascimento, os calvinistas começaram a usar o trabalho duro, incansável, como um teste psicológico para provar para si mesmos que estavam num estado de graça. Em vez de fugir para as montanhas para rezar em silêncio, a devoção passou a ser demonstrada ali, no batente diário da sociedade. Zero luxo e muito, muito suor. Isso nos leva direto para a nossa parte 2, o trabalho como vocação. Sabe aquelas tarefas rotineiras, pesadas, que a humanidade sempre viu só como um fardo chato e necessário para não morrer de fome? Então, figuras como Martinho Lutero e os líderes calvinistas transformaram isso num verdadeiro chamado divino. O trabalho virou algo sagrado. Só que os séculos foram passando e a gente chega naquela frase hiperfamosa do Benjamin Franklin: tempo é dinheiro. Essa frase resume com perfeição o que aconteceu. Aquela vontade desesperada de garantir a salvação preenchendo cada segundo dado por Deus com trabalho foi aos pouquinhos perdendo completamente a sua aura mística. A divindade evaporou da jogada e o que sobrou? A utilidade pura e crua. A ética protestante acabou desaguando de forma direta numa regra 100% econômica. E na prática, como é que essa lógica funcionava? Era uma receitinha de 3 passos que acabou criando um motor perfeito para acumular dinheiro. Passo 1. Trabalhar duro não era mais só para pagar boleto. Era um dever sagrado, uma obrigação absoluta. Passo 2. Todo o dinheiro que entrava não podia de jeito nenhum ser gasto com luxo, festas ou descanso. Ficar de pernas pro ar era um pecado gravíssimo. Aí vem a grande charada. O que fazer com aquela montanha de dinheiro intocável? O passo 3 fecha a conta. O capital precisava ser sistematicamente reinvestido. Ironicamente, na tentativa de fugir de qualquer tentação material, eles acabaram gerando a maior e mais rápida acumulação de riqueza que a história da humanidade já viu. Agora vamos dar um passo além, na parte 3, a jaula de aço. Aí vem o grande plot twist da história. O que acontece quando as raízes religiosas desse sistema ressecam de vez? Não tem jeito. Com o tempo, a sociedade foi inevitavelmente se secularizando. Aquela motivação espiritual forte foi perdendo totalmente o gás, e o entusiasmo devoto abriu espaço para um mundo frio e focado puramente no material. O sentido sagrado original simplesmente sumiu no ar. Buscar dinheiro não tinha mais nenhuma ligação com o divino, passou a ser um fim em si mesmo, uma engrenagem fria que passou a operar no modo automático. Para descrever esse cenário de forma definitiva, o Weber cunhou uma expressão assustadora, a famosa jaula de aço. A metáfora é a seguinte: lá no começo, o foco em juntar bens materiais era só um manto levinho sobre os ombros dos religiosos, que eles poderiam tirar a qualquer momento. Só que o sistema cresceu de forma tão colossal que esse manto endureceu. Ele se transformou numa prisão estrutural. Hoje, a gente já nasce aprisionado dentro dessa ordem econômica e todo mundo é forçado a seguir essa lógica de trabalho sem fim, independente de acreditar ou não em algo superior. A jaula está lá, pronta. O buraco fica ainda mais embaixo na parte 4, o capitalismo como religião. O filósofo Walter Benjamin pegou esse debate e foi para um caminho incrivelmente mais radical. Para ele, o capitalismo não foi apenas um mero derivado da fé, ele mesmo se tornou uma religião puramente cultual. Pensa comigo. Diferente daquelas teologias tradicionais, que têm seus textos sagrados e dogmas super bem definidos, o modelo capitalista seria um culto focado exclusivamente na ação, na prática ininterrupta. Ações triviais do dia a dia, tipo checar os investimentos no celular, especular, comprar, vender, loucamente, esses seriam, na verdade, os verdadeiros ritos inquestionáveis do nosso tempo.
Se a gente desmontar os pilares dessa teoria genial do Benjamin, vai encontrar 3 características bem inquietantes. A primeira, como acabamos de ver, é o formato estritamente cultual, feito de ações que não param nunca. A segunda característica é a inexistência de pausas. Todo dia é dia de mercado. Aquele antigo conceito de um dia sagrado só para o descanso foi praticamente abolido. E a terceira, que é de arrepiar, é explicada por uma palavra do alemão, Schuld. Essa palavrinha mágica significa, ao mesmo tempo, dívida financeira e culpa moral. Ou seja, é um sistema onde não existe redenção ou perdão. A gente fica preso numa esteira infinita de obrigações, juros e metas que nunca terminam. E assim a gente chega aos dias de hoje, na parte 5, o novo espírito capitalista. Dando um salto enorme no tempo e olhando aqui para a América Latina, os estudos acadêmicos apontam o papel fundamental de movimentos modernos como o neopentecostalismo. Observando a mecânica social de forma imparcial, essas correntes fornecem exatamente a legitimação ideológica que o capitalismo, na sua fase neoliberal, tanto precisa. Eles adaptam aquele velho ethos religioso para o mundo de hoje, moldando a mentalidade das pessoas para garantir que a roda da produção continue girando firme e forte, mesmo nas economias periféricas mais desafiadoras. É muito revelador observar a evolução radical de comportamento que rolou ao longo dos séculos. Porque olha só a diferença. Se lá no século XVI a maior virtude de todas era ter uma vida espartana, economizar cada moeda e não ostentar absolutamente nada, hoje a coisa virou de ponta cabeça. Em doutrinas contemporâneas, como a famosa teologia da prosperidade, o consumo pesado e o sucesso cheio de ostentação são reverenciados. Eles são vistos como as provas máximas de que a pessoa recebeu a bênção divina, valorizando de forma extrema as conquistas materiais individuais no aqui e agora. E os sociólogos modernos apontam um ponto que é crucial para entender tudo isso: o papel de acomodação sistêmica dessas teologias. Quando juntar muito dinheiro vira um atestado de mérito que veio direto dos céus, adivinha o que acontece com os eventuais fracassos? E com toda aquela desigualdade estrutural pesada? Pois é, tudo isso passa a ser justificado como uma falha puramente individual, ou até uma simples falta de fé. É um mecanismo poderosíssimo, porque ele apazigua as revoltas, abafa os questionamentos do sistema e garante que a roda continue girando sem parar. Isso dita completamente a forma como a sociedade enxerga hoje em dia quem tem sucesso e quem vive na pobreza. Para fechar a nossa análise, fica no ar uma provocação daquelas de explodir a cabeça. Toda essa nossa corrida enlouquecedora por resultados, essa produção incessante do dia a dia, a gente jura de pé junto que é o cúmulo da racionalidade, não é? Mas será mesmo? Fica a reflexão. Será que esse nosso impulso quase automático para trabalhar é só uma necessidade pura para pagar as contas? Uma escolha estritamente lógica? Ou será que no fundo das engrenagens é um dogma religioso herdado que a gente carrega sem nem perceber? É o tipo de reflexão que muda a forma como vemos o mundo. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima análise.